Eu acho que nós podíamos ouvir uma primeira reação, doutor Raul e Samantha, depois a gente abre. Primeira reação. A partir de certo ponto, o crime organizado confronta e enfrenta diretamente o Estado. Nós estamos vendo isso no México. E nós começamos a ver aqui. Vou citar um exemplo. Em 2017, aliás, 2016, eleições municipais, Maranhão, São Luís. Prefeito Flávio Dino, aqui eu prezo muito, fez valer a lei de execução penal no Complexo de Pedrinhas, o tristemente famoso Complexo de Pedrinhas. O que foi que aconteceu? De dentro do sistema saiu um salve, não vai ter eleição. E começaram a queimar as escolas. Eu vi as escolas. Isso é um ato de terrorismo. Não é uma organização terrorista, é uma organização criminosa fazendo isso. Mas o ato o é. Porque quando se faz um ato como esse, que visa adobrar o Estado ou levar o pânico à sociedade, ele é um ato terrorista. Embora não praticado, claro, óbvio, por uma organização terrorista. O que nós estamos vendo hoje no Rio de Janeiro, não tem a menor sombra de dúvida. A metástase aqui, eu me referi, significa dizer que o crime organizado, articulado com a política e com a corrupção, chegou a um ponto tal que alguém disse, mesmo que exagerando, mas ajuda a compreender a situação tão crítica de que o Estado é a milícia no Rio de Janeiro. Por que nós falhamos nisso? Nós tivemos nos últimos 30 anos, com exceção do governo Collor, e hoje a gente pode dizer isso sem que desate uma grande discussão, pela realidade que nós estamos vivendo, nós tínhamos governo de centro-direita, vá lá que seja, governo de centro-esquerda, democráticos. Embora a gente, muitas vezes, nas nossas lutas, não admitisse isso. Mas hoje a gente pode admitir que éramos, sim, diante do que está posto aí. E por que nós falhamos? Eu acho que a gente precisa fazer essa pergunta. E aí eu volto no tempo a 1989, lei da anistia. Aliás, minto, lei da anistia anterior. Mas o que eu quero dizer é o retorno de Arraes, Miguel Arraes de Alencar. Figura que os senhores devem, aqui, senhoras, também conhecer. Ele volta e disputa o poder e se elege. No primeiro momento, em 82, não podia, porque havia um medo de uma reação militar na época. E se torna governador em 1986. Eu vivi tudo isso. E o que é que ele escolhe para cuidar da segurança pública? Sabe quem? Um general da reserva. Foi um Deus nos acuda. Um Deus nos acuda. Os arraizistas diziam é gênio. Os outros diziam tagagá. Não importa, ele escolheu um general da reserva. Anos depois assume outro ícone, que os senhores possivelmente não conhecem, senhoras da trajetória, chamada Jarva Vasconcelos, de uma coragem inaudita perante o regime militar. Diga-se de passagem, inaudita. Poucos tiveram a coragem que ele teve, de denunciar o que ele denunciou. Quem é que ele escolhe para a segurança pública? Um general da reserva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os setores progressistas e de esquerda entendem que segurança pública é igual a repressão, e eu não quero saber disso. Eu quero saber de saúde, emprego, educação e etc. Eu não quero saber disso. E a verdade é que, se você for ver e buscar as atas da discussão da Constituinte de 88, você vai ver que praticamente o sistema policial e todo ele de segurança restou intocado. Onde foi que se mexeu? Aqui. Aqui mexeu-se no Ministério Público, que praticamente começa a existir, me permita dizê-lo, a partir de 88. Não é que existisse antes, mas com a autonomia e a musculatura que ele vem existir a partir de 88. O Judiciário recupera e amplia os seus poderes. A polícia também ganha, pelo menos a nível federal, devidamente à autonomia. Parêntese. A autonomia hoje, que com o afundamento da política, fruto da Lava Jato, e não estou inculpando a Lava Jato, tá certo, fez com que o sistema ficasse totalmente desbalanceado. Porque o centro da República tem que ser a representação popular e quem tem mandato. Senão não vai. E o que foi que houve? Fruto também
também do segundo aspecto, que não foi resolvido durante esses 30 anos. Um foi segurança, o outro foi o quê? Corrupção. E, de novo, aqui não vai culpa, se vai para distribuir, vamos distribuir para tudo quanto é lado. Então, 2 pactos não foram rompidos, como deveriam ter sido. Órgãos ganharam uma imensa autonomia, muito bom, mas só que, ao mesmo tempo, você indexou o poder político. E o resultado está aí. O resultado está aí. Então, cabe uma reflexão para todos nós a respeito, muito bem, como é que nós vamos enfrentar isso? Se você olhar para o lado da segurança pública, você vai ver que a criação das polícias no Brasil corresponde ao quê? A polícias de Estado, para a defesa do Estado e da elite. Da primeira guarda de intendência real que nós temos quando chega aqui, em 1818, não é, doutor Adorno? E assim por diante, você tem um pacto entre elites e polícia. Por que eu acho que, na minha interpretação, o poder central nunca assumiu essa responsabilidade no que diz respeito à segurança pública, permanece sempre com os Estados? A gente vai lá para 1831. O que é que tem em 1831? Dom Pedro I vai embora e aqui nos deixa o seu filho. Você tem exatamente a regência trina, a regência una, assim por diante, e cria-se uma coisa chamada Guarda Nacional. Mas naquele mesmo período havia uma grande disputa, porque você estava diante da formação do Estado Nacional, entre seria o federalismo ou seria como queria José Bonifácio. A necessidade de um país de dimensões continentais para não incorrer no mesmo problema da fragmentação da coroa espanhola, que você tivesse a figura o quê? A figura centralizadora do imperador. Correto? Mas isso gerou todo um conjunto de revoltas. Os senhores sabem muito bem, Confederação do Equador, mais adiante a Plaeira, o problema em certa medida ainda fica dentro do ciclo até a própria Farroupilha e assim por diante. Então, o que foi feito? Foi feita uma transação entre as elites centrais e as elites regionais. Qual era essa transação? Eu te dou o poder de polícia, que fica lá na ponta com você, para quê? Para reprimir as contra-elites. E, em troca, você me dá assentos e votos para poder assegurar os gabinetes e a continuidade da centralização. Esse é o início da transação que foi feita, e que não foi rompida até hoje. É ela que está aí. Mas isso, se me permitem, é um chute, numa casa que não é uma casa de chute, é uma casa de estudos, é uma academia. Porque a academia não nos dá uma explicação sobre isso. E por quê? Porque também só muito recentemente a academia, com todo respeito ao Neve, o seu papel aqui, do Adorno, etc., se debruça sobre isso. Porque a verdade é que esse é um assunto que nós não gostamos de lidar com eles. E por isso, quando eu fiz a observação lá atrás, dizendo que setores democráticos, se vocês quiserem a esquerda, abraçaram os direitos humanos muito generosamente, e tinha que fazê-lo. Por quê? Porque nós vimos do regime militar, das violências, das torturas, tudo aquilo que a gente viu. Então, por exemplo, reprimir é uma palavra absolutamente maldita, verdade? Mas reprimir um bandido que está sequestrando ou matando uma criança é maldito? Seguramente não é. Então, nós não fomos capazes, nesse período, de fazer a ruptura entre um sistema de segurança e policial e elite, e, ao mesmo tempo, uma polícia que se volta para a defesa do Estado e dessa elite e não para a sociedade. Isso nós não rompemos. Isso nós não rompemos. Isso nós deixamos de lado. Então, este lado que nós deixamos foi o que foi assumido agora. Enquanto nós nos entretínhamos com essa grande polaridade, PT, PSDB e suas tribos conexas, tá certo? Isto vicejava. E quero dizer mais, se essa exposição aqui, que fizemos, o Adorno, eu, o Zé Eduardo, como é teu nome, mulher? Como? Samanta, belo nome. Enfim, se vocês fossem substituídos por populares, nós estaríamos carbonizados. Estaríamos carbonizados. Então, como é que a gente não conseguiu estabelecer essas pontes? Por que não conseguimos? Por que não? Eu acho que, de fato, esta recusa, tá certo? Era uma questão que a gente tem que procurar resolver. Porque nós não vamos sair disso se alguém está pensando sem resolvê-las. Elas estão em aberto.
e a males que vem para o bem. Hoje nós podemos dialogar, possivelmente, com um nível de compreensão mútua que anteriormente nós não dispunhamos. E a gente pode dispor diante da realidade que nós estamos vivendo. Aproveitemo-la nesse sentido. Aproveitemo-la. Porque é essencial que isso seja efetivamente vir a fazer. Algumas outras coisas que eu poderia dizer. Eu acho que, a respeito do que foi colocado aqui, por exemplo, sobre o PCC, eu fiquei preocupado com a fala hoje de manhã da Camila, porque ela fala muito bem e trouxe coisas importantíssimas, mas uma ideia de que o PCC é um regulador da violência, eu realmente temo esse tipo de percepção. Não que ela tenha dito isto, mas é verdade que o Rio de Janeiro é muito mais violento porque é uma disputa entre facções. Aqui, o PCC é hegemônico, isso é verdade. Mas, alto lá. Daí a transformar o PCC numa opção, tá certo? Ou porque o PCC é anticapitalista ou antissistema, anticapitalista não é mais antissistema, propriamente dito. Cuidado para não namorar com isso, porque isto é um caminho absolutamente de piorar a situação que nós já enfrentamos hoje aí fora. Vale a máxima de que bandido é bandido, tá certo? E nós somos outra coisa. Com isso, eu não estou propondo, de maneira nenhuma, a desumanização ou a redução da dignidade mesmo de bandidos. Não se trata disso, é diferente. Mas, ao borrarmos certas linhas, a gente abre caminho para isso que aí está. E o que está aí é basicamente uma população que se vê... Sabe uma das coisas que mais me chocava quando eu fazia campanha política na periferia do Recife? Era ver o povo preso. Quando você vai pedir voto, sobretudo, não sei aqui como é, à noite, porque é uma das pessoas que trabalham estão em casa. E elas te recebiam atrás das grades. Elas estão todas atrás das grades. Que sociedade é essa, onde as pessoas te recebem e falam com você atrás delas? Elas estão presas. E depois, como contrapor, o que contrapor, por exemplo, a um discurso como o do governador do Rio de Janeiro, do Witzel, perante uma população que se sente absolutamente carente de toda a prestação de serviço de segurança jurisdicional. O que fazer? Como responder? E responder com eficácia a isso. A gente tem que repensar a maneira como a gente colocou. E, primeiro, evitar essa dicotomia entre segurança pública com eles e direitos humanos conosco. Não, isso tem que caminhar absolutamente junto. Nós temos que trabalhar juntamente com relação a isso. Em segundo lugar, nós temos que ter a disposição e a coragem de enfrentar um caminho profundamente espinhoso, que é de seguir o caminho que nós seguimos, por exemplo, com relação à autonomia do Ministério Público, o descolamento dele, seja de grupo, seja de... Embora que hoje, infelizmente, a gente vê uma politização do Ministério Público que está o dilacerando, que, aliás, é um subproduto, hoje me perdoe, tá certo? Mas vê a disputa que hoje você tem em torno da Procuradoria-Geral da República. Gente, a Procuradoria-Geral da República é um dos órgãos autônomos de controle. Existem 5 principais cargos na República: Presidente da República, Presidente da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e PGR. PGR tem nas mãos a tutela da ação penal, e não apenas a ação penal, ou qualquer, contra o Presidente da República, contra os ministros do Supremo, contra os presidentes dos poderes, contra os comandantes militares, contra deputados e senadores. Se vocês prestarem atenção nos últimos anos, há um filão editorial que veio com a vitória de Trump e o Brexit que você teve na Inglaterra, que é exatamente dos riscos democráticos, que, aliás, há 10 anos ou 5 anos antes, ninguém falava nisso. Falava-se no fim da história, ou alguma coisa assim. Mas começou a ter, nós temos aí o Levinsky, nós temos Yasha Monk, com o seu maravilhoso título, O Povo contra a Democracia, Daniel Innerarity, Política em Termos de Indignação, e assim por diante. E o que é comum entre eles? O que é comum entre eles é que os autoritários, seja o Viktor Orbán, seja o Kaczynski, seja o Maduro, seja o Erdogan, é fundamental a captura dos órgãos de controle com autonomia. Nós estamos a um passo disso. E a gente vê, infelizmente, o Ministério Público literalmente se digladiando. Há um grau de politização que é simplesmente extremamente preocupante. Não é isso? Não que a política em si seja má, mas da maneira como está sendo feita, ela é extremamente complicada. Então, o que está em jogo aí, efetivamente? Está em jogo a questão democrática. Nós voltamos várias casas atrás. Nós estamos vivendo, de novo, uma questão efetivamente democrática.
Mas, imbricado com essa questão, nós temos a questão da segurança e a corrupção. E os setores democráticos têm que enfrentar isso. Em primeiro lugar, entender que vale a mesma estratégia que foi usada durante o regime militar. Você teve que montar uma enorme frente. Hoje, em defesa da democracia, nós temos que voltar a fazer uma enorme frente. Né? E que significava dizer, naquela época, que você tem que pegar os seus objetivos, muitas vezes, e condicionar, e, de certa forma, submetê-los à imposição da construção, necessariamente, numa frente. Eu me afastei muito do tema do debate, pela oportunidade de estar perante aqui a vocês. Peço desculpas por isso, mas eu gostaria também de dizer que é assim que eu penso e acho que o debate, para mim, pelo menos, riquíssimo, por isso fiz questão de estar por aqui. Muito obrigado. Bom, eu vou comentar brevemente o que o senhor falou sobre, principalmente o final, sobre o crime organizado e a inserção do crime organizado na economia formal. Né? E aí tem a ver com o que o senhor disse, né? Não se glamoriza também o criminoso. Essa, às vezes, pode ser uma tendência de alguma esquerda, e aqui não vai uma crítica, vai uma contestação, porque a direita, uma constatação, porque a direita não glamoriza mesmo. Sim, mas estou explicando para o pessoal não achar que... E, embora eu acho que teríamos que rever o próprio Código Penal, diminuir penas ou reduzir tipos. É mais ou menos que nem a figura dos impostos. Não se cobra a dívida, o crédito tributário, né, e se tributa de tudo. Então, se tributa mal. Teria que se limpar o sistema, tributar eficazmente e talvez tributar menos alguns setores, enfim. Né, são reformas necessárias. Infelizmente, eu não vejo no horizonte que haja ambiente para boas reformas nesse sentido. Mas um dos detalhes do crime organizado hoje é essa inserção na economia formal, essa retroalimentação, né, lava o dinheiro, entra, financia setores rígidos, os capos são os CAP, né, são pessoas do convívio social mais ilibado, ou então conseguem se passar por, né, alguns casos que se vê de traficantes que vivem em belos condomínios, são saudados nas colunas sociais. Isso aconteceu recentemente em Florianópolis, não é porque eu sou de lá, que não sou de lá especificamente, mas do Estado, mas aconteceu há poucos anos. Né? O Abadia foi morar em Jurerê, por exemplo, e saía alguma coisa dele em jornal local, era tido como, eventualmente, um empresário, etc., até o dia que a polícia bateu lá, aprendeu tudo, ele depois colaborou, foi para os Estados Unidos, enfim, a casa foi leiloada, etc. Mas não é incomum. Ele, vamos dizer, eu estou colocando como um exemplo quase caricato, né? Porque um exemplo mais, enfim, de repercussão. Mas não é incomum que as pessoas estejam inseridas na comunidade e no funcionamento da economia, e que também as facções, eventualmente, preparem, sustentem, tanto como se falou, que sustentam da prisão as famílias, etc. E aí há quem critique o auxílio reclusão que é dado, que ele tem o poder de minimizar para muito pouca gente, né, essa falta de recursos que é suprida pelas facções, que sustentam em troca do silêncio, da fidelidade e do trabalho criminoso posterior, ou, enfim, concomitante, sabe-se lá. Eles também preparam o seu próprio corpo jurídico. E isso já vem de muitos anos, já se via isso nos anos 90, já houve processos que se pegou traficante de um estado do norte, agora aqui em São Paulo o processo, não vou me lembrar o estado, e tinha um irmão parlamentar federal. Né? Então, eles têm a inserção nos meios, tudo bem que ainda é minoria, mas essa inserção começa a existir aqui também, como no México, uma relação mais escancarada, digamos, mas há essa inserção, preparam seus advogados, eles realmente são organizados e eficientes. Né? Falta o Estado a mesma eficiência. E falta um melhor estudo, uma melhor estratégia para lidar com isso. Né? Porque é um problema que também se elimina um foco, surge outro, e por aí vai. Né?
Em relação ao que o ex-ministro Jungmann falou, eu só queria pontuar uma coisa. Eu acho que a política não se desmereceu por conta da atuação da Lava Jato. Quando você, como agência fiscalizadora, agência pública de fiscalização e repressão, infelizmente é isso que o Ministério Público também atua e desbarata um problema, e isso vem a afetar uma outra estrutura social, a culpa não é de quem realizou o seu serviço, né? Eu acho que não podemos também simplificar a esse ponto. É claro que há efeitos, talvez, além dos desejáveis, ou efeitos não calculados ou não calculáveis, não sei se deveriam ser evitados, né? Porque isso significaria que o sistema oficial estaria cooptado também, para não atingir determinadas categorias. Então, é um traço que a gente vê no Brasil, que cada vez que o sistema de justiça como um todo funciona e opera, atingindo certos setores, sejam econômicos, sejam de representação, há um queixume generalizado e uma reação sistêmica, como é a lei do abuso de autoridade, que o senhor me pediu para comentar, que, enfim, vingou, ela já vinha de alguns anos ali na tramitação, como são mudanças, então, estratégicas na gestão dos órgãos, ou na designação de cargos, ou mesmo no cerceamento de verbas orçamentárias, que são orçamentos que têm uma certa autonomia, lógico que são sujeitos ao Congresso, como de todos, mas eles têm que ter autonomia de dizer qual é a sua necessidade, senão você corta o trabalho ali, né? E me parece que a questão da política, ela vem de uma crise de representação, uma representação da democracia parlamentar que já vem de pelo menos 20 anos e é mundial, né? E no Brasil, talvez por a democracia ter se aprofundado com os seus conflitos, porque democracia é só conflito, né? Não é consenso, é dissenso. Talvez por ter se aprofundado tanto é que agora está nessa beira do abismo. Um dos problemas da democracia é justamente que ela, para usar uma analogia bastante presidencial, ela paquera com o autoritarismo, né? Ela vive muito em função do seu oposto. Então, me parece que há todo um contexto maior de crise de representação, de sociedade pluralista, no bom e no mau sentido, né? No que tem de bom nisso, e na questão de fragmentação mesmo, de ideias e de ideais, que, junto com isso, vem a questão do funcionamento do sistema de justiça e da falta de conformismo por parte de quem foi atingido, o que é bastante esperado e compreensível, e que, se não pode reverter através de recursos ou de outras medidas, reverte legislativamente, e o faz de maneira antidemocrática, porque sem qualquer debate real. Então, isso é um problema que a gente vê e viu mais de uma vez no Brasil, né? Isso não é de hoje, agora talvez estejamos num período de maior acirramento e com condições de que certas leis sejam aprovadas. Mas já se tentou a lei da mordaça no final dos anos 90, então eu sou bastante democrática, não é um governo ou dois, são vários. Cada vez se tenta há um refluxo e uma reação. E talvez eu esqueci de falar antes, embora o Supremo tenha reduzido bastante o alcance do foro privilegiado, um dos problemas no país é o Supremo não ser corte constitucional exclusiva, ele ter essa autoridade, essa competência material ampla para julgar crimes. Isso trava o sistema como um todo e permite uma politização maior ainda, para não dizer, eventualmente, uma partidarização maior ainda dos processos. Porque ele é um tribunal político por excelência, não faz parte da carreira da magistratura, é assim que são os tribunais constitucionais, mas eles não têm a competência comum como o Supremo tem. E o outro é o foro privilegiado, porque ele causa essa possibilidade de deturpação do funcionamento no sistema, por atraso, por dificuldade de escoar os processos. Os tribunais não são feitos para instruir processos, né? E tanto que, hoje em dia, há juízes instrutores convocados, tanto que o procurador-geral também se cerca de colegas de outras instâncias para poder tocar os casos, porque é uma miríade de funções que tem e não dá conta.
e colegas de ponta, de chão de fábrica, como se diria, têm mais prática em investigações. Isso tudo desloca o funcionamento racional do sistema e também mantém a cultura nossa que vem do império, e aí a sua descrição, né, do funcionamento da democracia, da federação de cima para baixo, não de baixo para cima, como foi a americana, que é a questão dos intangíveis intocáveis. E, quando são tocados, a reação vem virulenta, porque é deles a representação, embora seja uma representação viciada, a meu ver, por isso que há um descolamento com a sociedade. Porque os partidos políticos também têm o monopólio da indicação, da seleção, de não deixar haver oxigenação interna. Então, o problema é todo interligado, né? Todas essas questões se interligam e geram crises, né? Eventualmente saímos melhores das crises, mas não sem dificuldades a cada geração. Deixa eu só fazer um esclarecimento. De certo modo, respondendo ao Ingram, quando a Camila, eu não estava, eu acho que eu não estava, já devia ter saído a hora que ela falou isso, mas deixa eu explicar um pouco o que a gente está dizendo. Quer dizer, há vários estudos mostrando que há uma comunicação intensa entre a prisão e os bairros e prisões. Isso aí é um fenômeno que está sendo estudado, está sendo examinado, etc. A presença do PCC, através dos seus, vamos dizer, de alguns dos seus... tem muita essa história que é preso, depois sai, então vira uma espécie de ponto de ligação. A presença do PCC, de alguma maneira, teve algum impacto na redução dos conflitos que levavam às mortes. Então, isso pode ter tido um peso na redução dos homicídios. Eu não sou daqueles que acham que não teve. Não, deve ter tido. Agora, o quanto isso explica tudo, é que eu sou muito cético, não é? De todo modo, o que eu tenho observado a partir de alguns estudos é que o PCC tem tido nos bairros um papel não de controle social, um papel de regulação social. O que é regulação social? Estimular um certo tipo de comportamento adequado às pessoas naqueles bairros. Então, é mais ou menos uma coisa do tipo assim, quer dizer, certas cautelas que você deve ter no contato com as pessoas, no que você fala, que devem, de alguma maneira, levar uma espécie de autocontrole para evitar conflitos, não é? Conflitos, sobretudo, morais. Então, a ideia de regulação é isso, quer dizer, não é que ele impõe um comportamento, mas ele estimula um certo hábitos no interior da comunidade. Por isso que fala regulação. Obrigado, Sérgio. Bom, agora finalmente podemos abrir para algumas perguntas, não muitas, porque nosso horário já avançou demais, precisamos, na verdade, caminhar para os finalmente, então vou pedir que as perguntas sejam breves, bastante breves. Bom, começar pelo professor Paulo Saldi. Professor Paulo, depois aqui também temos um inscrito. Depois... Muito rápido, eu primeiro queria agradecer muito esse evento. Eu acho que só que tem um inconveniente, um efeito colateral, que você tem desejo de fazer mais reuniões para esgotar os diferentes veios que saíram disso. Me surgiu começar de direitos de fórum privilegiado e até pelos regramentos manuelinos que definem o tipo de quem vai julgar quem, né? Quer dizer, isso é uma coisa cultural que vem de literalmente quase meio milênio, né? Mas eu sou um médico primitivo e pragmático, né? Porque o médico tem que resolver questões. A doença que nós vivemos, ela pode promover soluções. Tem gente que sai muito melhor da UTI depois, só se endireita depois que passou por uma doença. E eu acho, aqui é uma sugestão muito breve. Falta inteligência para o sistema de repressão ou e tem um erro crasso, que eu vejo na minha área, eu estava de manhã tratando de morte morrida, usando como melhorar o diagnóstico das mortes por causas naturais, e agora eu vim para discutir a morte matada. Se você olhar o atestado de óbito
por causas externas no Brasil, você tem aonde morreu, aonde ocorreu o evento em causas externas e a residência da pessoa. É o único país do mundo que tem isso em bases nacionais e há mais de 20 anos. O DataSUS tem todas essas informações. E tem mais. De 1.820 hospitais do Brasil, que corresponde a 70% da população, você tem todas as causas de internação por ferimentos, por arma de fogo, arma branca ou agressões. Quando você analisa a morte por causas externas a partir do Paraguai ou de Roraima para dentro, você percebe que cidades que não tinham nenhum crise tinha baixos níveis de homicídio, tiveram um pico, que correspondeu a uma briga de facção, depois uma redução, e depois ele migrava. E dá para ver certinho que ia encontrar na Amazônia e depois no Maranhão. Então, assim como você faz com febre amarela, que usa, digamos, a morte de macacos, e você consegue ver o fluxo do vetor da febre amarela, os dados de saúde já tinham contado a bola muito antes. Muito antes. Era possível. E tem um modelo que você consegue usar. Então, prever. Bom, enquanto não se acerta a reforma política, a reforma tributária e a reforma constitucional, talvez fosse importante criar um sistema de Big Data para analisar a consequência última da violência, que é chegar a ponto de uma agressão que leva à morte, ou que leve a uma internação, seja grave o suficiente para levar a uma internação. Por que isso não acontece? Porque no Getúlio Vargas, os departamentos de medicina legal eram ligados à universidade. E teve um período que era ligado à justiça. Ele leva para a Secretaria de Segurança. E desculpa, o treinamento do policial hoje no Brasil não é para fazer pesquisa. Eu saí daqui para olhar quantos artigos sobre saúde e violência tinham na base de dados do Web of Science. No Brasil inteiro, desde que existe banco de dados. Dá 256 artigos. O que é um programa de pós-graduação 4 num triênio. Não se produz evidência e não se forma. Quando você quer chegar, isso é fatal, não quero voltar à morte, isso é fatal, porque eu hoje devia ter, isso é grave. Porque, muitas vezes, como no caso dos lugares onde existe uma certa confusão entre o que é crime e o que é polícia, você matou a capacidade, não matou, evitou, estou evitando palavras, inclusive meu celular, ele é tendencioso, ele é um smartphone, né? Então, você não consegue produzir com isenção. A investigação do crime, a inteligência do crime, devia estar na segurança pública, devia estar na justiça, e não na segurança pública. Ou pelo menos devia ter um paralelo que pudesse fazer análise de dados e criar um laboratório de observação criminal baseado no seu efeito último, porque o Brasil é um sistema de registro de eventos de saúde e de mortes. Sim, não, e o DataSUS. Por que você só pega do hospital? Porque o hospital usa aquilo para faturamento. Mas no atestado de óbito você tem as chaves para conseguir isso, aonde ocorreu e aonde a pessoa morava. Portanto, eu acho, se eu tivesse que dar uma recomendação prática, eu sugeriria que se montasse um instituto ou um grupo de pesquisas que pudesse reunir o núcleo de estudos da violência com humanidades e parte que pegasse esses dados, tivesse computação para estudar Big Data. Quando você diz, doutora Samantha, que
os escritórios de advocacia têm sistemas de Big Data melhores do que o Ministério Público, tem alguma coisa que está errado. Tem alguma coisa que está errado. Isso é culpa da universidade? Também é, porque a gente confundiu muitas vezes autonomia com isolamento. Mas acho que o momento hoje é importante para se criar um centro de inteligência de criminalidade, utilizando os dados do censo, que são importantes para você ver o diagnóstico socioeconômico, os mapas de violência, como está se ocorrendo aqui com o Neve, fazendo mapas, a cartografia da criminalidade com a sua tipologia no espaço, saber onde estão os clusters, aonde funciona. E isso dá para fazer em escala nacional. Tudo que está sendo feito aqui na USP daria para estender em bases nacionais. Por que não funciona isso até agora? Por falta de transdisciplinaridade. E segundo, porque toda vez que você fala com o secretário de Segurança Pública para falar o que nós queremos participar do diagnóstico da criminalidade, porque no nosso caso no HC, o morto passa do lado, sai pela faculdade de medicina. E você não consegue ver as repercussões. O secretário aceita e para no segundo escalão, que é a polícia. A polícia fica desconfortável. Então tem que existir embora a solução do problema não tenha todos os problemas do pacto, a informação e o diagnóstico pode ser unificado. E isso é absolutamente urgente. Absolutamente urgente. Um sistema que use Big Data para analisar o que está acontecendo nas dimensões do tempo e do espaço. Retrospectivamente, ver para onde migrou, quais são as tendências de ocupação no espaço e no tempo. Levantar o que aconteceu e montar a história natural dessa doença. Enquanto não houver isso, nós vamos ficar... E eu acho que isso não impede todas as mudanças de curto prazo e de longo prazo e conceituais, mas que tem um tempo político e de negociação que vai demorar muito tempo. Não é caro, é possível fazer, tem capacidade instalada e nós temos dado. Se a gente não fizer, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. É tratamento empírico, nós temos que ter dados. Então, essa é uma opinião, desculpe o desabafo, mas eu vim justamente para dizer isso. O problema está batendo na porta. Esse grupo que está organizando aqui no EA, quando vem a proposta, a gente fechou na hora. Fechou na hora e ele tem tido uma ressonância, não sei quantas pessoas estão assistindo a gente agora, mas é um privilégio ter pessoas que tiveram na frente, conhecem o problema, vêm conversar com a gente e a gente saber que tem coisa como ajudar. O mercado financeiro faz muito melhor que isso, que a gente está fazendo. Quer dizer, por que a gente não faz isso com a violência? Isso faz parte daquele pacto que eu citei anteriormente. Se o senhor abrir esses dados, sendo bem rápido, se o senhor abrir esses dados, o senhor vai romper uma relação de poder. Mas não é isso que a Libertad tem que fazer. Eu sei que eu acho que ela tem que fazer. Eu, por exemplo, tentei criar o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas na área de segurança. E o incubador seria o IPEA. O IPEA achou que nós iríamos fechar o IPEA, foi o presidente da República e a ideia morreu. Os Estados Unidos têm, desde o início do século XX, o Bureau of Information, que dá esses dados. A França e a Inglaterra, desde o século XIX. Por que o Brasil não conseguiu fazer isso? Isso é apenas uma questão técnica. Nós aplicamos 150, 180 milhões de reais no Cinesp. E o Cinesp não produz. Os senhores acham que é apenas uma questão técnica? Claro que não é. Porque se você trouxer a evidência desses dados, você vai rebater
naquele pacto que eu falava anteriormente, entre uma polícia e uma segurança voltada para o Estado, voltada para as elites e não para a sociedade. Ponto. Não, desculpe, eu estou dizendo que essa questão não é meramente uma questão técnica de decisão. Isso passa pela política. Passa pela política. Eu tentei fazer com que os estados, por exemplo, mandassem os dados. Eu era deputado, tentei fazer com que eles mandassem os dados. E aí, imediatamente, entraram outros parlamentares, evidentemente, dizendo que não, que feria a federação. Ponto. É simples assim. Não há interesse, porque senão vem uma realidade que as pessoas não querem que emerja, professor. Não querem que emerja. Não é um problema técnico, é um problema político. É que eles já fornecem. Eles não fornecem, a secretaria não fornece. Mas a saúde, como o hospital da ponta, tem que receber pelaquela estrutura ou por aquele... o problema é que estão batendo na porta errada. Lógico, a saúde já fornece quantos indivíduos morrem de tiro, de faca, de atropelamento, de suicídio, de enforcamento, de tudo. Porque isso está dentro de uma declaração de óbito, porque é auditada para fins de cobrança do SUS. E sabe quem faz isso, trabalha com isso? A sociedade civil, o Fórum trabalha, o Atos pela Violência trabalha, e o Estado não trabalha. De novo, eu volto ao mesmo ponto. Por favor, entenda, não é um problema de técnica, é um problema de política. Não é um problema de técnica. O Fórum faz trabalhando com esses dados que o senhor citou. O Atlas faz, o NEV faz, mas o Estado não faz. É isso que eu tento dizer. Então, o senhor tem toda a razão, eu só estou concordando com o senhor, estou apenas aduzindo. Deixa eu só complementar. O grande problema é que é o seguinte, os dados da saúde são fundamentais, todos nós utilizamos, mas eles são dados sobre a vítima. O problema todo é o problema da investigação policial. Você precisa ter os dados sobre possíveis autores. Ora, por que isso não tem? Porque não tem uma investigação policial. Eu fiz a pesquisa, a minha antiga, de 1990 a 97, eu observei 344 mil boletins de ocorrência criminal. 6% se converte em inquérito policial. Então, o problema é de outra natureza. O problema é que você precisa ter os dados das circunstâncias em que os crimes aconteceram e dos possíveis agressores, e para isso você precisa ter investigação. Se você não tem investigação, você não tem como saber. Eu não vou te estender mais, mas é que você, como você não pode investigar tudo, e você sabendo do hotspot, você está em sepsis, tem bactéria para tudo quanto é lado. Você tem que achar o foco. Você deve achar os focos, e pelo menos nesses focos, como aconteceu em Alagoas, que foi mencionado aqui, você faz políticas e vê se funciona. Mas tem que transformar em dinheiro. Também, os co-benefícios de reduzir a violência, o benefício dos custos diretos de internação, de anos de vida produtivo, podem justificar o governo, no sentido assim, custa tanto resolver isso, investir nisso, mas eu desconfio que qualquer conta que for feita, combater violência dá lucro para o todo da sociedade. Está tirando de alguns que estão se nutrindo dessa violência. Então, tem que colocar... Então, por isso que eu estou dizendo, eu acho que devia ter uma instituição, pelo menos se não for o governo executivo, o legislativo ou o judiciário, tem que montar uma parceria de longo prazo que resista às mudanças da biruta política, que seja uma instituição que ultrapasse os limites de um mandato. Eu acho que isso deveria ser pensado, a forma como você fazer isso, porque até financiamento tem. As agências de fomento pagam essa festa. Então, o dinheiro já existe, a capacidade existe, o problema é achar um caminho. Já estou sem graça aqui pelo horário, mas, bom, eu queria parabenizar pela iniciativa, pelo tema, pelo aprendizado, agradecer o aprendizado intenso aqui que, para mim, representou estar aqui hoje, ao longo do dia. Eu sou da Faculdade de Odontologia, sou anestésio, tenho trabalhado há uns 16 anos com política pública, mais na área social, e aqui a gente está coordenando um núcleo de apoio à pesquisa em políticas públicas para a metrópole. E um dado que a gente levantou recentemente, que eu estava me lembrando, e um deles até a doutora Samantha comentou aqui, que é essa questão de que 40% da população carcerária
é prisão preventiva, não julgada ainda, sendo que a situação é essa que vocês colocaram aqui, extremamente caótica. 60% é flagrante, viu? 60% é flagrante. 40% é preventivo, 60% não tem nenhuma investigação. É flagrante. Então, essa é uma questão, né? Quer dizer, a gente está falando da construção de presídios e temos essa situação. E junto com essa situação, alguns dados que a gente levantou, eu trabalhando um pouco com a primeira infância, a gente levantou, é a primeira questão do perfil dos presidiários, que é a questão da baixa escolaridade, quer dizer, tem também uma cara. Nós tínhamos uma lei que reduzia a pena em função da progressão da escolaridade do preso, e tínhamos a questão do Enem nos presídios também. Eu não sei como que está isso, mas eu me lembrei que essa lei existia. Será que está sendo aplicada? Será que está se fazendo alguma coisa nessa direção? E uma outra questão que preocupa muito é que, isso uma banca de tese que eu tive recentemente, de uma aluna que está fazendo pesquisa com a gente aqui, que o encarceramento feminino, depois da lei de drogas, aumentou 600%. Encarceramento feminino. 74% das mulheres presas são mães com filhos que dependem delas. 40% da população do estado de São Paulo é monoparental, só tem a mãe. Então, enfim, em termos de danos sociais, assim, que a gente não olhar para essa... Não sei, talvez eu esteja desinformada de outras questões, mas esses dados são dados que chamam muita atenção. E tem a lei do Marco Legal da Primeira Infância, que é de 2016. Então, começou a haver um movimento para, pelo menos, acho que a prisão domiciliar nos casos da mãe, dos filhos dependerem, né? Não sei como é que isso está. Agradecer, né, por tudo que eu ouvi hoje, foi uma grande aula. Uma coisa que eu fiquei pensando muito, principalmente pelo histórico da esquerda, do processo de democratização, da esquerda se voltar para os direitos humanos, também por causa da questão da tortura, o Estado atentou contra o direito do preso, enfim, e eu fico pensando dentro desse foco e não pensar na questão da segurança pública no sentido de como reprimir a violência. Eu fico pensando na questão da polícia militar, porque é uma instituição ainda herdeira de um sistema que teoricamente não existe mais. E o que eu fiquei concatenando dentro da história do Brasil mais recente, eu digo da ditadura para cá, é que assim, falou-se de uma classe originária da população carcerária, que é a classe pobre. E o que eu fiquei pensando, quem é a classe originária do jurídico? Quem é promotor? Quem é juiz? Né? Quem é procurador, quem é ministro, enfim, ou quem estuda direito? Quem são as pessoas que julgam essa população pobre dentro de uma sociedade que ela não é só desigual economicamente, como ela é gentrificada. Então, o que eu gostaria, e inclusive agora com vários escândalos partindo sobre a própria postura do judiciário, até que ponto a justiça no Brasil, de uma maneira geral, de fato não parte de convicções que se tem daquele que é julgado a partir do momento dessas condições sociais que a gente está falando. A gente tem uma classe que se forma juízes, promotores, e tem uma classe que vai originar, que vai ter ali, por questões de contradição socioeconômica, as pessoas empurradas para o crime. Uma juventude, né, vocês descreveram bem, quem é o perfil das pessoas que estão na Fundação Casa, qual é o perfil das pessoas e dessas mães que estão nos presídios. Então, assim, olhando para uma questão mais franca sobre quem atua dentro desse papel, porque, querendo ou não, nós estamos cumprindo papéis aqui dentro desse jogo de contradições, a minha pergunta vai dentro desse sentido de que, para além da questão de atacar o cara que sequestra uma criança, claro, não ter, a gente separar a diferença, né, do hediondo, daquilo que é político, até que ponto a gente pode olhar para um criminoso, até que ponto a gente pode colocar responsabilidade de consequências sociais. Mas o que eu acho interessante é,
não é necessária essa reflexão de que é muito pouco juízes e juízas e promotores e procuradores negros ou de uma origem específica, porque eu fico com uma impressão muito sincera que até para poder ter referência para participar desse debate, a gente já tem que pertencer de alguma maneira a algum tipo de elite, mesmo que não seja financeira, mas intelectual. Então, eu queria fazer esse comentário se há algum reflexo dentro, se não seria interessante ter mais pessoas dentro do setor judiciário que vêm dessas classes sociais. E o último comentário no sentido de contradição que eu fico pensando é assim, dentro dessa questão de crime organizado e corrupção, a gente tem uma sociedade que já tem uma estrutura legalmente antiética, na minha humilde opinião, como cidadã. Porque a gente vive num país em que, por exemplo, tem juízes que têm casa própria e recebem auxílio aluguel. E uma vez eu vi uma entrevista de um jornalista perguntando assim para o juiz: o senhor não acha o país, diante dessa crise imensa que está passando por volta de 2016, 2017, o senhor, mesmo assim, aceitar o auxílio aluguel, sendo que o senhor tem imóveis? O juiz quase deu voz de prisão. Então, assim, até que ponto o cidadão brasileiro tem acesso, de fato, a uma cidadania dentro desse jogo de poder que envolve a sociedade? Porque, às vezes, ele fica tanto refém do crime organizado quanto de uma justiça corporativista. Então, essa é uma outra contradição que eu gostaria que vocês comentassem, assim, não sei se eu fui clara, mas que me veio. Boa tarde, meu nome é Caio. Eu queria ligar alguns pontos, que é o seguinte: a gente falou de prender mal, né? E o uso de drogas, por exemplo, é um crime que, na escala de danos, ele é mais ameno, digamos assim. Tem danos, mas não é a mesma coisa que um homicídio, um sequestro. Ao mesmo tempo, se prende mal porque tem uma boa parte da população carcerária que é pequeno traficante ou usuário que, por causa do lugar que estava, é considerado traficante. O dinheiro do tráfico é o grande motor das facções. Sem o tráfico de drogas, as facções elas não sobrevivem. Elas não sobrevivem de sequestro e de roubo. E você tem um movimento aqui no Brasil que, como vocês estavam falando, está se encaminhando para um México, digamos assim, uma mexicanização do Estado, está tão capturado pelos cartéis que, enfim, fica indistinguível uma coisa da outra. E lá no México, a resposta da população, que viu uma eleição agora que matou mais de 150 candidatos, acho, durante o período eleitoral, foi eleger um candidato que tem como uma das plataformas dele a legalização da maconha. Eu acho que se encaminhando para descriminalização de outros usos, enfim, não sei direito os detalhes da plataforma deles. Aqui no Brasil a gente tem a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, tem o Igarapé, tem a Marcha da Maconha, tem muita gente que fala desse assunto e que levanta essa questão, mas isso não é algo que aparece muito no discurso. E a esquerda, principalmente agora, está envergonhadíssima de falar disso, porque tem toda essa onda conservadora de que, enfim, tem que prender mais e tem que ir mais pela repressão. Então, por que não entra mais esse assunto? Posso fazer um comentário que eu tenho que sair, eu tenho que pegar um voo rapidinho? Um exemplo. A Ti, ela responde melhor do que eu, ok? É mais a área dela. Eu só queria fazer 3 observações. A primeira delas, nós estamos há quantas horas aqui? Bastante. Eu não vi uma discussão sobre a vida, a estrutura, a capacitação, o treinamento de policial. Não houve uma palavra aqui, praticamente, sobre polícias e policiais. O estresse que vivem, o pouco salário, ao que se submete, o turno como ele vive, a obrigação de produzir, o estigma que tem, os riscos que correm, inclusive, quando vão morar, ou nas suas moradias. De novo, nós estamos discutindo um pedaço da questão. E, de novo, nós estamos deixando um flanco aberto para isso. Tá? Então, quando eu falo de que, e evidentemente, a generosidade de olhar para os direitos humanos é fundamental, é básica,
é humana, é civilizatória, mas que você tem que ter e complementar essa agenda com essas questões. A vida, o sofrimento, a entrega que faz um político. E muitas vezes qualquer um de nós pode depender em determinado momento das nossas vidas e os nossos filhos de policiais. Então não dá para separar. E hoje nós vimos aqui na prática que todos nós, em certa medida, nós não enfocamos isso. É isso que eu chamo a atenção. Tá certo? Eu preciso, the other side, olhar o outro lado. Com relação às drogas, eu quero te dizer o seguinte. Para mim, o centro da questão hoje é um centro democrático. E isso implica em ter uma certa escala, se você quiser. Se você quiser um conjunto de prioridades, escolhas que você tem que fazer. Eu não escolheria nesse momento esta. Está certo? Evidentemente que isso pode ser contestado como qualquer outra questão. Possivelmente eu penso muito próximo a você. Não tenha dúvida disso, na questão em si. Mas eu diria que, diante do que nós estamos sendo desafiados, a gente tem que saber escolher. Não dá para levar todas as lutas, todos os tempos. Quando a gente viveu no passado, a gente teve que fazer escolhas. Você teve que subordinar, muitas vezes, os seus objetivos a um objetivo mais amplo. Como fazer e como construir isso é uma outra história. A política há de fazer. Mas, para problematizar, para me despedir com a problematização, certa vez, eu, no Rio de Janeiro, fui muitas vezes e respondi lá, fiz muitas entrevistas e tal. E eu disse uma frase que gerou uma reação enorme. Eu falei isso que eu vou dizer para vocês. O Rio de Janeiro reclama da violência durante o dia e financia o crime durante a noite, através das drogas. Isso não quer dizer que eu estou adotando aqui uma política repressiva ou me posicionando a esse respeito. Mas eu acho que há uma questão moral aqui. Há uma grande questão moral e que não dá para elidir. Não dá para elidir. Hoje, se você faz o uso de drogas, você evidentemente que está financiando os fuzis. Alguma dúvida? Então, é por isso que eu digo, tá certo? Que é preciso ter noção de como é que a gente leva e como é que a gente faz efetivamente as coisas. Nós somos responsáveis por isso. E aí o mundo veio embaixo, em cima de mim. Mas nós temos que ter essa disposição de enfrentar esse tipo de coisa. Tá? Não que isso signifique optar por uma agenda de repressão, por uma agenda alta. Não é nada disso. Tá certo? Não é nada disso. Mas nós estamos num momento de resistência. Tem que pôr isso na cabeça. Momento de efetivamente resistência. E ao se impor resistência em qualquer situação que você tenha vivido, no presente, no futuro, no passado, você tem que ter clareza sobre os objetivos e o que é que são os centros táticos, sei lá, do que você tem que fazer. Por isso mesmo é que, sem querer desdenhar ou reprimir, ou não observar, isso é uma questão centralíssima, tá certo? Mas existe, enfim, os imperativos do momento. Eu peço desculpas. Eu tenho que viajar, agradeço muitíssimo, fico muito feliz e muito honrado de estar aqui na presença de vocês, de estar no Instituto, que é um instituto tão simbolicamente importante para a cultura, para a ciência brasileira e particularmente nessa universidade tão reconhecida e junto com vocês. Muitíssimo obrigado. Posso? Sim. Sobre o encarceramento feminino pelas drogas. Não só o aumento da população feminina, mas de muitas estrangeiras. Né? Não só aqui em São Paulo, no Rio, que tem os postos e os portos de entrada, mas, por exemplo, no Ceará. Tem muitas mulheres e muitas estrangeiras. E normalmente são as chamadas mulas, né? As pessoas que transportam. E aí há exemplo do que acontece com o contrabando, com os sacoleiros, que você pega os sacoleiros que vêm de ônibus e tal, com as mercadorias estrangeiras, de procedência estrangeira, proibidas. Você pega as mulas e não pega os chefes de organização, não pega quem financia. Então, esse é um problema da falta de inteligência na repressão por falta de condições. E porque não é tão simples atacar
os donos de cartel, os donos da produção, né, também. E o que se poderia pensar é a questão que, desde antes da mudança na lei de drogas, eu costumava dizer, e na Justiça Federal a gente processa tráfico internacional somente, o tráfico nacional é na Justiça Comum, eu costumava brincar que traficante nasce preso, porque a pena, por mínima que seja, já no patamar básico, já dá cadeia, já dá prisão, né? Então, não que não deva dar, o que deva dar, essa é uma discussão que não cabe só a quem opera no sistema, quem trabalha profissionalmente no sistema, cabe ao social. Agora, é de ver se, no caso das mulas, não teria, com o avanço tecnológico, outra forma, e com as mulheres, eventualmente, a questão da tornozeleira, que muitos não querem também, e que também não tem tornozeleira sobrando, mas eu acho que teria que pensar realmente em soluções, porque, às vezes, é um crime de ocasião. Às vezes pode ser alguém sistematicamente dentro daquela quadrilha até que seja pego, né? Mas há aqueles que também é de ocasião, quer dizer, não teria um perigo relevante para o contexto social em que moram, etc. E a população feminina tem umas características, né, do tipo de crimes que cometem, tem relação com a família, no caso com os maridos, os companheiros, tem um estudo antropológico mais que sociológico a ser feito, mas é fato que aumentou muito e que tem as circunstâncias típicas daí da prisão, as dificuldades maiores pelo fato de serem mulheres, e elas engravidam mesmo estando no presídio, e podem engravidar em condições irregulares, no sentido de que não exatamente consentidas, e muitas vezes, ao mesmo tempo, tem a questão de... Ontem o ministro Toffoli, ou anteontem, apareceu na televisão dizendo que o juiz não tem desejos, né? Mas se relacionam com carcereiros, se o Estado pode considerar que é uma relação consentida ou não, ou se a mulher presa ou não tem desejos. É um outro ângulo da questão, mas são questões que, vamos dizer assim, qualificam a questão da condição feminina na prisão, dificultam, porque ao homem não sobra esse efeito. Eventualmente, se ele exercer os seus direitos de visita íntima, etc., etc. E a mulher sobra mesmo ela estando presa, e é um problema que gera não só para ela, mas para o Estado, porque isso não deveria estar no horizonte de previsão de cumprir aquela pena e ter uma criança envolvida. Isso é uma dificuldade mesmo. Eu acho que não é bem eu acho que continua vigente, que você falou da legislação sobre aprimoramento escolar, e a questão dos estudos e poder fazer o Enem, acho que tudo isso continua. Vai, eventualmente, de oferecer as condições para sair, para fazer as provas, e mesmo a questão de leitura, reduzindo pena, como o trabalho a cada 3 dias reduz 1, pela leitura. Não tem problema. Eu acho que isso continua. Isso aí é uma gestão que não depende necessariamente da política do executivo, né? Porque tem um certo funcionamento que se mantém, né? Mas teria que ter uma maior estimulação, né, para isso, maiores condições disso lá dentro, né? Vou deixar a tua por último. Sobre a questão da maconha, ou das drogas em si, eu acho que essa é uma discussão que, se politicamente a maior parte dos políticos profissionais não achar conveniente, é um problema de agenda parlamentar. Mas é uma discussão que o país precisa fazer, que a sociedade precisa fazer, os estudiosos, e principalmente aqueles que lidam não só com a questão médica, como a questão da violência sobre esse assunto. Porque a guerra contra as drogas, no sentido tradicional, ela não é vencida pelos Estados, né? Isso já fica claro de muito tempo. É uma dificuldade muito grande. Não é à toa que alguns países foram liberando, os próprios Estados Unidos, que são o maior interessado, talvez, ou pelo menos a potência maior que lida com a guerra contra as drogas, liberou em vários estados. Quer dizer, a questão da maconha e a questão das drogas mais gravosas, drogas sintéticas e outras questões. Então, esse é um debate que precisa ser feito, ainda que seja para arrefecer em algum ponto do enfrentamento a isso, ou dar mais inteligência a esse enfrentamento, e isso demanda recursos, né? Mas
a questão das mulas, eventualmente, e dos usuários, e de como ser considerado usuário, porque é aquilo que eu falei no começo, aplicado às drogas. Numa comarca menor, numa cidade menor, eventualmente, existe um grau de discricionariedade que é inevitável na apreciação judicial, é inevitável, nenhum juiz é robô, não existe isso de um caso absolutamente igual, a não ser questões assépticas, como questões tributárias, eventualmente, que se encaixem no mesmo modelito, ou financeiras, ou coisas que se encaixem exatamente no mesmo. Mas, quando envolve pessoas de circunstâncias próprias, sempre vai haver um grau de discricionariedade na decisão, de subjetividade, que tem que estar linkada a questões objetivas do processo. Mas, eventualmente, num lugar, aquela pessoa vai ser considerada traficante, né? E, num outro lugar, seria considerado usuário, não pegaria uma pena de prisão, ou não pegaria sequer um tratamento. Então, é preciso debater melhor essa questão e talvez fixar metas, metas não de que se decida assim ou assado, mas de disseminar uma discussão sobre isso no meio judicial, formar uma melhor opinião técnica entre juízes e promotores e também entre policiais, né, para você poder, talvez, dar um tratamento que a lei já está prevendo na prática. E que, eventualmente, numa capital, a pessoa seria, não por ser capital interior, mas, eventualmente, numa comarca contígua, seria considerada a capital, seria considerado um pequeno traficante, e aqui seria, porque tem muito mais casos, então seria visto como um usuário. Porque é uma questão de escala também. Aquilo que eu falei da escala do dano na sociedade, da violência cometida numa pequena comarca, que aí vão se considerar, aqui, se eu não der uma punição mais assim, vai parecer leniência, para usar a palavra atual. E, num lugar onde aquilo roda, assim, as pilhas, você tem uma outra visão sobre significância e insignificância, né? E isso, às vezes, se houver recurso, nos tribunais superiores, isso é, de certa forma, harmonizado, minimamente equilibrado, mas não há garantia disso, né? Quanto à sua pergunta sobre o judiciário. Primeiro, não era auxílio aluguel, era auxílio moradia. Não existe mais, caiu, né, salvo para os ministros dos tribunais superiores em Brasília. Foi um subterfúgio legal, assim, houve uma fundamentação legal para isso, para adequar um padrão remuneratório que vem há anos sem a devida reposição. Para as outras carreiras todas houve, e para juízes e Ministério Público federais, porque nos estados, os estados têm autonomia, não houve. Então, tem muita... Tudo bem, eu concordo com a sua avaliação do ponto de vista do impacto social, a crise fiscal, se você não conhece bastidores. Ele é muito antipático, mas, assim, a antipatia em relação que executivo e legislativo deixaram totalmente de lado, a reposição não é nem aumento, por anos, e continua, isso não se falou e na imprensa não se dava espaço para isso, né? Agora, foi uma solução que acharam e que ela teve esse efeito colateral muito negativo, né? Então, esse é um ponto. Nem todos os membros de judiciário e Ministério Público têm uma série de penduricários. Na área federal é estritamente adequada a remuneração nos termos de que é um subsídio, etc. O que houve foi que, com a política de subsídios adotada ali por 2003, 2004, o teto salarial subiu muito e as carreiras todas subiram junto. Carreiras que não... Aí a questão da responsabilidade, dos impedimentos que não têm os mesmos, elas batem ou ultrapassam, porque algumas têm os bônus de produtividade, tem hora extra, tem isso, tem aquilo. Então, tentaram racionalizar, mas tornaram completamente irracional o sistema, né? E ele precisa ser repensado. Realmente, a crise fiscal talvez obrigue a isso. Mas não sei, né? No Brasil, às vezes, tudo se dá uma curva e vai embora. Nos estados é diferente, porque há as leis próprias e, eventualmente, há coisas efetivamente abusivas, de um ponto de vista geral, assim, e que poderiam se tomar providências, discutir a constitucionalidade dessa lei, mas não me cabe. Eu não tenho essa prerrogativa, eu e a maioria dos colegas, né? Quem tem, não faz, então é uma questão que uma hora estoura, talvez. Mas aí vai na mesma linha do que falou
o ministro Jungmann sobre a remuneração. Certas carreiras dependem de ter uma boa remuneração para evitar as tentações da corrupção, no caso da polícia, de fiscais, etc. Não acho que para cumprir o dever você tenha que ganhar milhões, não é isso. Mas você tem que manter remunerações condignas, inclusive mirando os impedimentos e os riscos que as carreiras trazem. Impedimentos de exercer outras funções, de ter outras possibilidades. Esse é um traço que, no Brasil, talvez mal gerido, porque, além das carreiras típicas de Estado, com os subsídios, quando subiram, quando foram criados, eles abarcaram toda uma faixa de funções intermediárias que, aí, em vista do mercado, ganham muito, e não tem tantos impedimentos, não tem obrigações tão altas, né? Então, esse é um problema realmente a se repensar. Quanto à composição do sistema de justiça, pelo menos dos anos 90 para cá, as carreiras têm mais negros, mais mulheres, mas ainda faltam negros e mulheres, e outras minorias étnicas, se for pensar. Tem um estudo que ficou conhecido, eu acho que o professor Rogério tem um estudo sobre o Ministério Público, também sobre esse traço, né? E um livro, né? E tem um estudo que, se não me engano, é de 97, 98, da professora Maria Tereza Sadek, que fez até um questionário conosco, porque ela fez, junto com a minha colega Ela Vieco, que é professora também, e que era presidente da associação na época. E então se viu que há um... E aí, depois disso, houve estudos tanto do CNMP como do CNJ. Esses estudos existem sobre questionários que você responde de vez em quando, e aí vem a sua filiação, né, a escolaridade dos seus pais, quer dizer, e a sua origem. Houve uma mudança, eu não sei te dizer em percentuais, eu não guardo muito bem essas coisas, mas houve uma mudança um pouquinho de perfil. Hoje em dia a gente tem um perfil de juízes e promotores oriundos não só da classe, digamos, da classe mais alta ou da elite intelectual, como pode ter sido lá no tempo do Império, do começo da República, que as pessoas iam seguiam pela origem familiar, ou às vezes também tinham que ser fazendeiros, eram fazendeiros porque ganhavam mal como juízes ou promotores, mas não precisavam disso para sobreviver. Você tem razão nesse aspecto lá na origem. Mas, pelo menos, vou chutar uns 20 anos para cá, porque eu não saberia lhe dizer as pesquisas anteriores, há uma inclinação de uma classe média e de, eventualmente, filhos de pais que não foram à faculdade, por exemplo. Há uma subida, uma ascensão a esses cargos de pessoas de uma origem mais simples. Obviamente que são aqueles que chegam à faculdade, fazem o curso, e que, em regra, é da classe média para cima. Né? Então, o mesmo corte que você vai ver na faculdade, vai ver nos concursos públicos. Mas houve uma mudança nessa relação. Não é mais... para muitos, ascender a carreira representou uma ascensão social, efetivamente. Além da segurança, de ter uma estabilidade, representou uma ascensão social. Né? Mas ainda é uma carreira mais masculina e de gente com uma base socioeconômica um pouco mais alta, certamente que é. Muito bem, nossa. Como disse o professor Paulo Saldiva, a gente organiza esses encontros, né, Sérgio? E a coisa se desdobra em tantas questões importantes para a gente discutir que a sensação é de que a gente teria que começar de novo, né? Bom, se vocês quiserem amanhã, vocês têm disponibilidade? Como é que é? Mas, enfim, vamos então encerrar esse dia extraordinário que nós tivemos aqui hoje. Queria agradecer muito a presença de todos, aqueles que nos acompanharam pela internet também até agora. Eu poderia, sobretudo aos que só vieram à tarde, destacar que as contribuições da parte da manhã também foram muito boas. Isso deve estar já disponível também para a internet, na internet, para que vocês possam acompanhar o que foi discutido aqui de manhã. Queria só pegar um gancho que o professor Sérgio colocou no seu comentário, quando ele
começou organizando o seu comentário dizendo que esse debate tinha sido marcado por 3 eixos, não é? De um lado, o sistema de justiça e de segurança pública, vamos colocar tudo num eixo só, o conjunto das nossas instituições, o crime organizado e a corrupção. E aí, de certo modo, eu queria me justificar por conta desse desenho, não é? O professor Paulo há de reconhecer se é um caso de esquizofrenia explícita aqui, de tentar juntar esses temas todos num dia só. Mas mudou, né? Então, porque não é um caso de esquizofrenia, foi um caso pensado, da minha parte, no sentido de tentar juntar essas pontas, sabendo que há pesquisadores intensamente dedicados a cada uma dessas questões, mas que não conversam entre si, e especialmente também a oportunidade de juntar pesquisadores e agentes públicos que têm que lidar com isso na prática, não é? E acho que a lição, nós tivemos várias hoje, mas uma que eu gostaria de generalizar, e aí já sugerir um debate futuro em torno disso, é que se os diagnósticos estão bem postos, e eu acho que estão, na visão de cada um aqui hoje, e olha que evitaram problematizar ou tematizar o fato de que se a gente for fazer esse diagnóstico considerando os dias que correm, né, com o governo que temos, com as políticas que não temos, né, e com uma série de, posso usar uma palavra mais dura, destruições em curso, quero crer que a conversa teria sido outra, inclusive. Não vou pautar isso agora, inclusive na ausência daqueles que já se retiraram. Mas a situação é bastante grave, do ponto de vista do que nós construímos de instituições no campo do combate à corrupção, mas também do crime organizado. Nas últimas décadas, o cenário atual é extremamente preocupante. Gostaria, então, de, para concluir, chamar a atenção para o fato de que nós tivemos um diagnóstico na parte da manhã, da parte de 2 pesquisadores, que basicamente nos relataram o quê? Que as facções criminosas, e o Gabriel teve o cuidado de não usar a expressão crime organizado em termos genéricos, ele alertou para isso, às vezes isso não nos ajuda, é importante dar nome certo às coisas tais como elas são, e ele prefere, por exemplo, falar em, não sei nem se em facções, mas grupos, e não generalizar em crime organizado, inclusive porque há diferenças muito importantes entre eles, não é? Em São Paulo é uma coisa, no Rio é outra, etc. e tal, mas generalizando um pouco o diagnóstico, tanto que ele e Camila apresentaram hoje de manhã, nós temos uma instituição social funcionando, né? Junto a certa parcela da sociedade brasileira, que se conecta muito fortemente com as prisões, mas tem um mercado fora e dentro, não é? Que faz essa instituição social também funcionar em termos econômicos e que está introduzindo uma economia da violência, que não é a que nós queremos na forma do Estado de Direito. Então, o ministro Jungmann ficou preocupado, cuidado com essa visão, porque ela pode descambar para uma romantização dessas organizações, não é? Mas me parece que isso para nós é relativamente claro. Nós sabemos a diferença entre uma violência que se impõe dessa maneira e aquela que a gente liberal-democraticamente idealizamos na forma do Estado de Direito, com o monopólio do uso da violência por parte do Estado e tal. Mas nós estamos com isso no nosso calcanhar. Ao mesmo tempo, as instituições do sistema de justiça, especialmente da justiça criminal, fez uma opção, para usar uma expressão católica antiga, né? Fez uma opção preferencial pelos corruptos, né? Vamos combater primordialmente o crime de corrupção. E fizeram uma inflexão dos anos 90 para cá muito significativa, você há de me corrigir se eu estiver enganado, mas lá nos anos 90 a ideia era combater a corrupção por meio de ações de improbidade, sobretudo por meio dos ministérios públicos estaduais, atingindo as elites políticas nos estados. Eis que com a reconstrução, a renovação institucional da Polícia Federal e a recuperação da sua capacidade de investigação e a recuperação, portanto, da via criminal de combate à corrupção, se montou um outro, quer dizer, se resgatou um desenho antigo que estava, né, não estava funcionando, passou a funcionar porque essa capacidade de investigação foi retomada.
E o relato que você, Samantha, particularmente nos trouxe hoje, foi de mostrar no detalhe como também não foi apenas isso, foi uma série de iniciativas no plano internacional, de cooperação internacional, mas também de investimento em tecnologia local, né, para a agilização dos procedimentos, e uma série de decisões institucionais que a Justiça Federal, especialmente do TRF4, e incidindo sobre Curitiba, tomaram nesse contexto e que propiciou a Lava Jato, né, com esse grau de eficiência, etc., e os números extravagantes que ela produziu em tão pouco tempo de investigação, processamento e condenação dos envolvidos. Então, a questão que eu coloco para um debate futuro é, a despeito hoje das críticas e das controvérsias que a Lava Jato também suscita e exige discussão pública na sociedade brasileira, por que nós não tivemos, Sérgio, primeiro, o mesmo voluntarismo da parte das instituições do sistema de justiça criminal, que se apropriou do tema da corrupção e elegeu como prioridade, nessa outra banda, que envolve mais a segurança pública dessa violência comum, cotidiana, que aflige tão duramente a sociedade brasileira, a ponto de permitir que agora nós tenhamos no calcanhar a hipótese de regulação, como você bem disse, da vida social, sobretudo nas periferias dos grandes centros, por parte de facções e organizações criminosas. Quer dizer, a questão é, seria possível pensar no longo prazo, não para hoje sobreviver já está sendo um grande desafio, mas para o longo prazo seria possível pensar um movimento tão concertado, tão bem desenhado pelos atores que se envolveram nesse projeto de combate à corrupção, sobretudo no nível institucional, da classe política, envolvendo partidos, lideranças, etc., é possível mobilizar o mesmo tipo de capital, de disposição para lutar, de disposição para inovar em procedimentos, de disposição para conexões internacionais. Você começou a sua fala dizendo há como apostar na globalização como uma força favorável ao combate ao crime organizado dentro do país. Quer dizer, seria possível imaginar uma Lava Jato também nesse âmbito, para além daquele que nós já experimentamos? A gente sabe que no âmbito da sociedade houve um apoio significativo ao combate à corrupção. Nós sabemos, e as pesquisas do professor Sérgio demonstram isso já há muito tempo, além de outros tantos que se dedicam ao tema da violência e da segurança pública no âmbito da sociedade, que a nossa sociedade tem dificuldades em construir uma agenda e apoiar uma agenda clara, com direção inequívoca sobre o que fazer com isso. Nós nem reformamos as instituições nesse campo. Na transição para a democracia, elas permaneceram as mesmas, aí estão tanto quanto intocadas até hoje. Seria possível construir condições, inclusive passando por uma coalizão no interior da sociedade forte o suficiente para engrenar isso, porque o que vem vindo aí é uma hipótese muito dramática. A hipótese é, será que o caso brasileiro continuará se distinguindo do México ou de coisa semelhante, ou nós seremos dragados pela mesma dinâmica que corrompeu não só instituições, mas a própria sociedade, e nos quais o crime já é uma instituição social plenamente inserida na vida social, né? Então, com essas palavras, eu tomo a liberdade de encerrar, agradecendo a todos mais uma vez pela presença e participação. Na pessoa do professor Paulo, agradeço ao IEA por todo o apoio. Muito obrigado, senhores, e uma boa noite.